Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da turma de exercícios de atos de ofício preparatório para o TJ Minas. Na aula de hoje nós vamos estudar sentença e coisa julgada. E não se esqueça, nessa reta final é essencial a leitura da lei seca e os exercícios. Primeira questão na tela para vocês. Nos termos do artigo 487 do CPC de 2015, haverá resolução de mérito quando o juiz. Não se esqueçam, resolução de mérito aí do 487 é a coisa julgada material. Se a parte não corrige os vícios anunciados pelo juiz, ela não vai poder entrar novamente com uma ação. Diz o 487, leiam comigo. Haverá resolução de mérito quando o juiz 1. Acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. 2. Decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. 3. Homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção, a transação, a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Nosso gabarito é a letra A, quando ele diz pronunciar a decadência ou a prescrição. Está lá no inciso 2 do 487. Ele fala decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Portanto, o gabarito da questão número 1, letra A. Questão número 2 na tela para vocês. Acolhida a alegação de coisa julgada, extingue-se o processo. Onde está a coisa julgada? Artigo 337, inciso 7º e parágrafo 4º. Vai dizer: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar coisa julgada. Há coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. E qual o efeito produzido pela coisa julgada? Artigo 485 vai dizer: o juiz não resolverá o mérito quando, inciso 5º, reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. Portanto, o gabarito da nossa questão de número 2 é a letra C, que fala sem resolução de mérito, não podendo o autor intentar novamente a ação. Então, havendo litispendência, coisa julgada, ele não pode mais intentar com nova ação. Próxima questão na tela para vocês, questão de número 3. Acerca da audiência e sentença, assinale a opção correta. Letra A. São requisitos essenciais da sentença o relatório, os fundamentos e a decisão interlocutória. Volta para mim, tá errada essa questão, porque decisão interlocutória é ato do juiz e não um dos elementos da sentença. Onde estão os elementos da sentença? Artigo 489, que vai dizer: são elementos essenciais da sentença o relatório, os fundamentos, o dispositivo. Letra C na tela para vocês. Se verificar erro na sentença publicada, o escrivão pode alertar o juiz para alterá-la por meio de embargo de declaração. Errado. E por que está errado? Vamos ler o artigo 494. Estabelece quais hipóteses o juiz pode alterar a sentença já publicada. Ele diz: publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir-lhe de ofício ou a requerimento da parte inexatidões materiais ou erros de cálculo. 2. Por meio de embargos de declaração. Então não há essa opção do escrivão alertar o juiz para alterá-la por meio de embargo de declaração. Por isso está errado. Letra D na tela.
A função do juiz é jurisdicional e, portanto, é impróprio afirmar que exerce poder de polícia na audiência. Gente, por que a letra D está errada? Artigo 360 vai dizer: o juiz exerce o poder de polícia, incumbindo-lhe, olha comigo, inciso 1, manter a ordem e o decoro na audiência. 2. Ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente. Inciso 3, e aí a nossa resposta: requisitar, quando necessário, força policial. Inciso 4, tratar com urbanidade as partes, os advogados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. E 5, registrar em ata, com exatidão, todos os requerimentos apresentados em audiência. Por último, letra E na tela para vocês. Como as audiências são públicas, é absolutamente vedada, ou seja, proibida, sua realização a portas fechadas. Volta para mim errado, artigo 368 vai dizer: a audiência será pública, ressalvada as exceções legais. Então, em regra, ela é pública. Portanto, na questão número 3, a letra correta a ser marcada é a letra B. Questão de número 4, e olha aí a questão da nossa banca Consulplan, na tela para vocês. Sobre a coisa julgada, é incorreto afirmar que, quando está incorreto, olha a pegadinha que a banca sempre costuma fazer, colocar a primeira alternativa como certa, para vocês induzirem vocês a erro. Então, cuidado com isso, circula lá o incorreto. Diz a letra A na tela para vocês: compete ao réu, antes de discutir o mérito, alegar coisa julgada. Volta para mim, tá certo. A gente acabou de ver na última questão, artigo 337, inciso 7º. Letra B na tela. A coisa julgada é causa de extinção do processo sem resolução do mérito. Volta para mim, também já vimos isso. Artigo 485 vai dizer: o juiz não resolverá o mérito quando, inciso 5º, reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. Então presta atenção, a gente fala não resolve o mérito. Quando houver caso de perempção, quando houver caso de coisa julgada, mesmo não resolvendo o mérito, a parte não vai poder propor nova ação. Ela só vai poder propor no caso de litispendência e nos casos enumerados no artigo 486. Então, cuidado com essa pegadinha. Letra C, na tela para vocês. Faz coisa julgada a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. Volta para mim, tá errada. Ele quer a alternativa errada. E por que tá errada? Artigo 504, vamos ler junto. Não fazem coisa julgada. E o que ele está falando? Que faz, mas não faz. Inciso 1. Os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. Inciso 2, a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. Letra D na tela para vocês. É defeso, é proibido à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Volta para mim, preclusão, ultrapassou o decurso do tempo, a parte não pode mais praticar aquele ato. Tá correta essa daí. Qual que é o fundamento jurídico? Artigo 507, vamos ler juntos. É vedado, é proibido à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Portanto, questão de número 4, gabarito letra C.
Próxima questão na tela, novamente uma questão da Consulplan. Diz lá na tela para vocês. O Poder Judiciário deve se nortear pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo. Nessa vertente, o CPC de 2015 tutela, entre suas normas fundamentais, o princípio da primazia da resolução do mérito, com base nas normas processuais em vigor que tratam do instituto da coisa julgada e dos seus efeitos, assinale a alternativa correta. Letra A. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Volta para mim, essa é correta. Lembrando, decisão interlocutória, ela não põe fim ao processo. A sentença põe fim ao processo e o acórdão é a sentença proferida pelo tribunal. Por que está certa essa questão? Exato texto do artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º. São elementos essenciais da sentença. Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, inciso 4º, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Portanto, está certa e é o nosso gabarito. Letra B na tela para vocês. Haverá resolução de mérito na sentença que homologar a desistência da ação por parte do autor da demanda. Volta para mim, é o contrário. Não haverá resolução do mérito. Onde está isso? 485 vai falar. O juiz não resolverá o mérito quando, inciso 8º, homologar a desistência da ação. Letra C, na tela. Em regra, além da parte dispositiva, também fazem coisa julgada os motivos e a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. Volta para mim, acabamos de ver, tá errado, tá lá no 504, essas hipóteses não fazem coisa julgada, diz o artigo, não fazem coisa julgada. Os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. 2. A verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. Letra D, na tela para vocês. O CPC de 2015, prestigiando o princípio da igualdade material entre as partes, não mais prevê a sistemática da remessa necessária ou do duplo grau de jurisdição obrigatório às sentenças proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Volta para mim, gente, está errada. Quando um juiz de primeiro grau profere uma decisão contra uma dessas pessoas jurídicas, essa sentença só será válida se ela for encaminhada pelo tribunal e o tribunal fizer essa remessa necessária, analisar essa decisão do juiz de primeiro grau, senão a sentença não tem eficácia. Por isso está errado, diz o artigo 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou seja, vai ser encaminhado para o tribunal, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença, inciso 1, proferida contra a União, os Estados, o DF, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Portanto, D está errada, gabarito da questão de número 5 é a letra A.